Hoje o tema da minha pregação hoje é finanças no caos. Semana passada foi como sair das dívidas e agora para sair de vez. Se as suas finanças estão num caos, que Deus possa recriar o paraíso em nome de Jesus. Gênesis capítulo 1, versículo 1 até o 3, assim a palavra do Senhor. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Em algumas traduções está se tornou sem forma e vazia, o que é mais ideal. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus: haja luz. Então houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre luz e trevas. Até aí tá bom. Se você for ver a quantidade de vezes que nós falamos sobre vida financeira, você vai ver que é pouca. Por quê? Porque a Escritura não fala tanto. Então nós precisamos enfatizar aquilo que a Escritura enfatiza. Arrependimento, salvação, sobre fé. Mas é necessário também que se fale a respeito de vida financeira na igreja, para que nós, como cristãos, nascidos de novo, não venhamos, por falta de sabedoria, termos uma vida financeira totalmente emperrada, que não anda, por conta de falta de conhecimento que a palavra de Deus nos proporciona. Eu sei que o mundo ele vive a distorcer as coisas. Por exemplo, o patriarcado, que é o homem como cabeça, protegendo a esposa e os filhos, ele tem sido a cada dia mais destruído e ele tem sido transformado em machismo. Eles dizem, não, o patriarcado é machismo, eles querem oprimir a mulher. Não deixar a mulher trabalhar, eles querem oprimir a mulher. Olha, opinião minha. E o que a Bíblia diz? Eu prefiro e acho que é muito melhor acordar com o sorriso de uma criança do que ter que acordar às 5h30 da manhã, pegar um busão lotado, parecer uma sardinha enlatada, aguentar patrão o dia inteiro e voltar para casa depois morta. Mas o que eles fazem? Eles dizem que isso aí é machismo. Eles distorcem a proteção, assim como eles distorcem vários outros assuntos. E sobre dinheiro também não é diferente. Porque muitos, de fato, eles enfatizam extremista mesmo em relação a finanças, só fala de o custo, só fala de dinheiro. Pregação é quase nunca, tudo é campanha, é voto, é dinheiro, você tem que dar, você tem que fazer tudo. Não é porque esses maus homens, porque esses picaretas, eles falam errado, que nós vamos deixar de falar aquilo que a Bíblia de fato aconselha em relação às finanças. Não é porque há muitos pastores ladrões que nós deixaremos de pregar aquilo que é verdade em relação à vida financeira. E talvez a sua vida financeira possa estar um caos, né? Como é o tema da pregação, finanças no caos. Mas que Deus nos dê a graça de que, com base na criação, que é o que diz Gênesis capítulo 1, nós possamos aprender a reconstruir a nossa vida. Porque alguns especialistas vão dizer isso, que Deus fez o mundo, e com base lá em Isaías, o diabo veio, destruiu, e Deus teve que refazer. Eu não acredito muito nessa história, mas, ainda que eu não acredite muito, nós sim temos como pegar esses princípios da Escritura para ordenar a nossa vida espiritual também. O caos na vida de muitos, eu sei que é por conta de pecado, financeiramente também, é claro. É uma vida de gastos e gastos e gastos, de comprar o que não precisa, para impressionar quem não gosta, com dinheiro que não tem. Daí depois está lá, por que nunca sobra dinheiro? Por quê? É o aniversário da criança de 1 ano. Meu irmão, nada contra, se tiver, faz aniversário, bom, chama o pastor. É bênção. Mas aí está lá. Eu pelo menos penso assim, aniversário de 1 ano, quem menos aproveita é a criança, concorda comigo? Aleluia. Pede para acender para mim lá, por favor. Quem menos aproveita é a criança. Mas faz aquele festão, porque a festa não é para a criança, é para os pais. Daí faz, gasta. Daí a criança está fazendo 3 anos e não terminou de pagar o aniversário de 1 ano ainda. É terrível, mas muito infelizmente fazem assim. Casamento, mesmo casamento é bênção. Se puder fazer festa, faz igual os judeus. Eles eram 7 dias de festa. Imagina, 7 dias comendo. Põe uma rede preguiçosa para deitar aí. Come, dorme, é maravilha. Só que se você não tiver condição, não faça. É preferível fazer um casamento simples do que se endividar. O exemplo está aqui, o Tiago e a Maria Laura. Teve festa no casamento de vocês? Na hora que o pastor falou, estamos encerrados. Vai cada um para sua casa. Não tem condição, naquele momento, de fazer. Não faz. O mais importante era casar, era acertar o relacionamento que estava errado. Mas como eu falei, né, se tiver oportunidade, faz. Esse dia foi no casamento de uma irmã. Nossa, pena que acabou. Bom demais. Agora, muitos pensam assim, pastor, mas
Eu vejo Deus me abençoando, talvez espiritualmente, mas a minha vida financeira parece que não progride. Por quê? Por que eu não consigo colher sendo que eu sou fiel no dízimo? A questão é, você é fiel com o dízimo, mas você também é fiel no seu trabalho? Você é honesto no seu trabalho? Às vezes você sim, você dá o dízimo, mas você não consegue dar o seu sangue, o seu suor no trabalho. Trabalha de forma porca e por conta disso você não avança. Em Gênesis capítulo 2, verso 5, vai dizer assim: não havia ainda nenhuma planta no campo na terra, nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Por que ainda não havia planta? Por dois motivos. Primeiro, que Deus não tinha mandado a chuva, e só Ele pode mandar. E segundo, porque não tinha o homem para trabalhar. Trabalho é essencial. Sem chuva, sem a bênção de Deus, as coisas não funcionam. É por isso que você vê muitas pessoas são arrogantes, dizendo, eu não preciso de Deus, meu nome é trabalho. Lembra o Maurício Ramalho, técnico de São Paulo? Meu nome é trabalho. Ele batia assim no pulso. São arrogantes, eles não podem fazer nada. Tanto é que deu um problema no coração dele, não pode ser técnico mais. Agora comentarista. E aí, rapaz, cadê o seu trabalho? Precisamos da graça e da bênção de Deus, mas todavia também é necessário o trabalho do homem. Não se iluda. Não se iluda. Você vir para a igreja, eu vou orar para Deus. Deus, eu quero um carro. Deus, se eu posso me dar um carro. Deus não vai dar, você tem que trabalhar, meu irmão. Senhor, você tem irmão na igreja, tem 3 casas e eu não tenho nenhum. O Senhor toca o coração dele para dar. Essa oração é pecaminosa, não pode. Não pode. Ele trabalhou para ter 3 carros. Não, aqui não é socialismo, não. Você tem que trabalhar se quiser. Vamos repartir, não. A gente ajuda naquilo que for necessário, claro. Mas esse tipo de oração não deve acontecer. Tem muitas pessoas que pensam que ganhar dinheiro sem trabalhar é bênção. Não é. É do suor do teu rosto. Porque o que acontece? Você vai lá, joga no Vale Cap. Não pode, hein? Pecado. Mas você faz lá, Senhor, eu vou dar o dízimo, faz eu ganhar. Você vai e joga no negócio. Você não sabia. A partir de agora você não pode jogar mais, o negócio já sabe. Daí você de repente vai lá e ganha. Você conta até testemunho em muitas igrejas, né? Eu orei, Deus abençoou e eu ganhei no Vale Cap. Isso não é bênção. Bênção é trabalho. Trabalho e trabalho duro. É tão interessante que em João 9, chega um cego diante de Jesus. O Senhor faz ali um lodo e black no olho dele. Maravilha, hein? Imagina, você chega um aqui e deu uma cuspida ainda na terra. Lembra disso, né? Pá! Fez um lodo, passou no olho dele. Senhor, porco. Mas fez. É interessante que ele fez o lodo, passou no olho dele e disse assim, vai ao tanque de Siloé e lava-te. Cara, o cara era cego. Aí o que Jesus manda? O cara não enxerga, mandar o cara andando dentro do tanque, você tropeçar, você cai, você morre. Mas ainda deu trabalho para ele. Percebe? Se nós queremos ver um milagre sobre as nossas vidas, é necessário esse esforço. É por isso que milagre é a bênção de Deus sobre o nosso esforço. Temos que sim trabalhar, nos esforçar. Olha, eu não creio como muitos que cristãos não podem passar necessidade, como eu citei a semana passada. Paulo, na primeira carta aos Coríntios, ele diz assim, até a presente hora sofremos fome, sede, nudez. Não temos nem onde morar. Pode ser que provisoriamente o cristão passe necessidade. A diferença era que Paulo passou necessidade por ser fiel. Não por comprar no cartão de crédito e não conseguir pagar. Por fazer um financiamento absurdo e não conseguir pagar a sua dívida. Mas ele conseguiu, ele foi perseguido, ele passou necessidade por ser fiel. Assim como nós vemos Jó. Jó perdeu mais que o emprego, perdeu filhos, perdeu família, perdeu saúde. Mas era fiel. Alguns sofrem porque quebram os princípios bíblicos. Esse tipo de sofrimento, não adianta você orar, Deus tira esse sofrimento. Ele vai tirar quando você começar a gastar menos do que você ganha. É assim que funciona. Você não vai prosperar, meu irmão, se você ganha 1.000 e gasta 1.200. Você pode falar, pastor, eu dou o dízimo. Não interessa, você vai quebrar. É lógica isso daí. Na primeira carta de Pedro, Pedro fala sobre os sofrimentos que nós podemos ter. Não sofra, porém, nenhum de vós por ser assassino, ladrão, malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem, mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome. Então, o sofrimento por ser malfeitor, o picareta, sabe que vai e tira um monte de coisa. Eu faço que eu já vi pessoas fazendo isso. Vai à loja, tira um monte de coisa. Televisão, DVD, TV 4K e tudo que você imagina.
e deixa o nome sujar. Não paga de propósito. Isso é terrível. É pecado. Esse tipo de pessoa não avança. Ainda que provisoriamente você possa dizer, pastor, mas está dando tudo certo lá para o outro. Não avança, é o que diz a Escritura. Se tivermos que sofrer, que venhamos a sofrer por sermos cristãos. Desse sofrimento a gente não deve se envergonhar jamais. Se você tiver que perder o seu emprego, meu irmão, que você perca por ser honesto, por não se dobrar a princípios mundanos, aonde talvez lá todo mundo se dobra. Por conta disto, se você for mandado embora, amém. Agora, não perca o emprego por ser preguiçoso, por chegar atrasado, por dar mau testemunho no serviço. Só que eu sei que falar sobre finanças, porque são hábitos que às vezes você criou uma vida inteira. Você nunca teve a cabeça de que, olha, eu preciso juntar e gastar. Não, a sua cabeça foi sempre o seguinte, olha, eu compro e vou pagando. E você aprendeu isso talvez desde lá de trás, a vida toda. E hábitos são difíceis de ser mudados. Difíceis. Todavia, não é impossível. Se você se esforçar e começar uma mudança, pequena que seja, gradativamente, você vai avançando. É igual a alimentação, tem gente que se alimenta mal a vida inteira. A vida inteira, todo dia, x-bacon, batata frita. Daí fica imenso o tamanho, né? Daí quer emagrecer, daí vai comer pão integral, uma fatia só, quase morre. Ovo, nosso Deus do céu. Não pode repetir? Não. Nossa, daí quase morre. É difícil, mas se Deus nos der a graça, você vai ver que tem como mudarmos sim. O primeiro princípio que eu quero passar é o seguinte. O primeiro princípio de como nós tiramos a nossa finanças do caos. É o seguinte. Sabedoria. Sabedoria. Olha o que Deus fez aqui em Gênesis 1. A primeira coisa que ele disse foi que haja luz. Você precisa ter a mente iluminada, se você de fato quer ver a sua vida financeira transformada. Em João 2 diz que sem Deus nós não podemos fazer nada. A primeira coisa que você precisa saber é falar, Senhor, eu não dou conta sozinho, eu preciso de Ti. Não há problema de você estudar escola de administração, não há problema. Mas vá para a Escritura em primeiro lugar. Na Escritura também tem esses princípios de como você financeiramente ir bem na sua vida. Infelizmente, nós vemos à torta e direito pessoas que, meu irmão, ficam endinheirados da noite para o dia. Mas quando você não tem sabedoria de no pouco você economizar, não adianta, o problema não vai ser resolvido quando você tem muito. Porque não é isso que muitos dizem. Olha, eu sou quebrado que eu ganho pouco. O dia que eu tiver um salário 2, 3, 5 vezes maior do que esse, eu não vou ter problema financeiramente. É engano. Se você não consegue administrar bem o pouco, é quebrado no pouco, você não vai conseguir ser próximo quando tiver muito. Eu posso dar para você vários ganhadores de loteria que depois de 2, 3 anos quebraram. E muito dinheiro. Eu vi uma vez um cara que ele ganhou na loteria e ele foi morar num restaurante 5 estrelas. Foi morar. Cabeça, em vez de comprar uma casa, foi morar no restaurante. Tinha dia que eles chegavam lá, tava um monte de gente almoçando na parte do restaurante lá, do hotel, né? Falei restaurante? Hotel 5 estrelas, perdão. Ele foi morar no hotel 5 estrelas. Daí então ele chegou lá no restaurante do hotel, todo mundo comendo. Ele se levantava, atenção, ó, vou pagar para todo mundo hoje, pode ficar sossegado. O pessoal ficava feliz da vida. 2 anos quebrou. Por quê? Porque o pensamento ainda continua pobre. Pensa que o dinheiro pode fazer tudo. Ganhadores do Big Brother, meu irmão, tem um tanto que já ganhou que você nem ouve falar do cara hoje em dia. Quebrou. Por quê? O dinheiro sem sabedoria não adianta. Olha para você ver a diferença de Salomão. Salomão, quando Deus diz para ele, o que você quer? Ele poderia pedir dinheiro. Ele pediu sabedoria. O dinheiro não traz sabedoria. Agora, a recíproca é verdadeira. A sabedoria, sim, pode trazer dinheiro. E muito dinheiro. A inteligência sempre supera a força. Sempre. Sempre supera a força. Em Provérbios 24, o autor vai dizer assim, mais poder tem o sábio. Olha o que ele compara. Mais poder tem o sábio do que o forte. O homem de conhecimento mais do que o robusto. A antítese que ele coloca é o magrinho que pensa com o fortão que carrega 50 sacos de cimento no braço. Quem é mais forte? Fisicamente é aquele que carrega o peso. Mas o outro é mais sábio. Provérbios, capítulo 3, verso 13, vai dizer assim, feliz o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento. É interessante, né? Não diz feliz o homem que acha dinheiro. Feliz o homem que compra 3 carros novos. Vi uma reportagem sobre o Cristiano Ronaldo, ele tem 20 carros de luxo. Só de luxo. E o que faz? Anda cada dia com um?
Meu Deus do céu. Feliz o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento. Não sei se você já assistiu o filme Capitão América, o primeiro. Ele é um soldado, quer entrar no exército, só que ele é bem mirradinho, magrinho, só vendo. Só que ele quer de tudo que é jeito fazer parte do exército. Então aparece depois que ele entra, o pessoal zoa ele, bate nele no alojamento. E tem uma hora que eles saem para fazer uma corrida bem longa. E eles chegam em determinado lugar, depois de quilômetros correndo, e o sargento diz assim, e tem um mastro e uma bandeira lá em cima. Aquele que conseguir pegar a bandeira não vai precisar voltar correndo, vai voltar na viatura. Você vê o soldado da EADA se matando, tentando fazer, ele vai, cai, um monte de coisa, e não conseguia. E ele só ali, né, olhando, olha a bandeira, olha o mastro. A hora que as pessoas desistem e saem, ele vai, desrosqueia o parafuso ali que estava na haste, arranca o mastro, pá, cai. Ele vai lá no chão, pega a bandeira, entrega na mão do sargento. É dose. Isso é sabedoria. Consegue ver que a força bruta não supera a inteligência? De forma alguma. É só você pensar. Quem que ganha mais? Um cara forte que carrega piano? Ou o pianista que arranca acordes maravilhosos daquilo ali? Quem é mais forte é o que carrega. Quem ganha mais é o pianista. Porque o trabalho dele é muito mais exaustivo, ainda que não seja fisicamente, mas mentalmente. Por isso é preferível, meu irmão, carregue livros hoje, para você não precisar carregar pianos amanhã. Só que não, o povo não gosta de buscar sabedoria. Fala em ler, uma pilha de livro que eu deixei, acho que 2 irmãs pegaram. Nem livro sobre criação de filho, o pessoal quer ler. Daí o moleque vira um capeta quando cresce. Pastor, faz uma oração, tá com demônio esse menino aqui. E pensa que vai colocar a mão na cabeça do menininho, vai cair para trás, vai levantar, vai virar um anjo. Não é essa, porque você teve preguiça de buscar conhecimento para educar o seu filho. Financeiramente também as coisas funcionam do mesmo jeito. Sabedoria, meu irmão, é você entender que, em primeiro lugar, você deve trabalhar para só depois você ter lazer. Você não pode inverter essa lógica. Primeiro vem o trabalho, depois vem a curtição. Olha, eu trabalhei durante muitos anos em Aparecida para uma família que tinha lojas, shopping, feira, um monte de coisa. E eu lembro que tinha um irmão, ele tinha várias lojas, ele ganhava muito bem. E tinha um irmão que trabalhava para ele. E para ajudar esse irmão, o que ele fez? Ele passou uma das melhores lojas que ele podia, que ele tinha, para o irmão dele continuar tocando, dizendo, olha, eu vou te ajudar, fico com essa loja para você, você me paga a prestação um pouquinho, é só continuar do jeito que eu estou fazendo. Meu irmão, eu falo assim, eu trabalhei nessa loja, o Thiago também já trabalhou lá. Cara, dava muito dinheiro. Era só ele continuar. Só continuar. Daí o que aconteceu? O irmão dele passou a loja para ele. Em vez de ele continuar com aquelas mercadorias que tinha, não tinha variedade absurda, mas era o que vendia. O cara já começou a inventar, né? Não, vou colocar isso, vou colocar aquilo outro, vou colocar aquilo outro. E você sabe, isso aí é dinheiro que está indo embora, né? Tá. Eu lembro que a vida inteira ficava um telefoninho de fio lá no fundo. Já tacou um telefone, não, tem que ser um negócio sem fio. E liga para cá, liga para lá, e vai não sei na onde. Cara, quebrou. O cara conseguiu quebrar uma loja que estava indo super bem. Por quê? Falta sabedoria. Daí nem pegou a loja. Preciso viajar. Não, tem que viajar, tem que mudar de casa. Cara, mas mudou para um casão. Saiu do apartamento que ele estava, que não era ruim, mas já foi para uma casa. Nossa, que aqui é um dos bairros nobres de Aparecida, das quantas. Quebrou. Falta de sabedoria. É querer curtir antes de trabalhar. Essa é a regra da Escritura. Nós plantamos para depois colher. O exemplo que nós temos é aqui na criação. Deus 6 dias trabalhando, para só depois no 7º descansar. Agora não, você quer fazer diferente, você quer descansar primeiro. Quer gastar um dinheiro que você não tem. Não pode. É pecado, é o que diz a Escritura. O nosso pastor da igreja de Moreira, o pastor Valmir, ele teve uma época da vida dele que ele tinha muito dinheiro. E muito, mas muito mesmo. Tinha 3 restaurantes em Ubatuba. Eu lembro que o pastor Rodrigo falava para a gente que ele era moleque, tinha 17 anos. Ele ia para casa com 30 mil no bolso em dinheiro. Isso aí há 14, 15 anos atrás. É muito dinheiro. Só que daí você pensa assim, mas como que o cara conseguiu tudo isso? Ele só vendeu uma casa que ele tinha, comprou um Fusca e investiu num restaurante, como sócio de uma outra pessoa. Durante muito tempo. Sabe onde ele dormia? No Fusca. Para depois conseguir conquistar tudo que ele teve. Daí sim veio restaurante 1, 2, 3. Ele era o único que tinha carro importado da cidade dele. Mas olha o que ele fez. Quantos são dispostos a dormir no Fusca? Ninguém.
É sempre assim. Primeiro você planta, depois você colhe. Olha para o Bill Gates. Uma vez eu vi uma palestra do Bill Gates, sem exagero, 5 palavras a palestra dele. Sabe o que ele disse? Chegou, as pessoas todas ali vendo ele, ele disse assim: nunca, 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 nunca desista. O pessoal, ele ficou mais de uns 10, 12 minutos aplaudindo ele. Mas foi porque essas 2 palavras que ele falou? Óbvio que não. Foi por conta da vida dele, de exemplo, que as pessoas disseram: é isso que ele está fazendo. Ele não desiste. Meu irmão, se você parar para analisar, cara, essas pessoas têm muito dinheiro, elas trabalharam muito. Não adianta você invejar o salário, sendo que você não quer trabalhar o tanto que elas trabalharam. Uma vez, estava tendo futebol lá perto da casa da minha mãe, tem uma quadra lá, e eu falei, cara, só carrão. Eu falei, deve ser só uns playboys jogando. Eu falei, vou lá ver quem está jogando. Só veinho. Só veinho. Porque via de regra, assim, você trabalha uma vida toda para depois você usufruir daquilo que você conquistou. Segundo, organização e planejamento. Olha como que Deus fez na criação. Deus planejou criar um mundo, contabilizou todas as coisas. Aquela parábola da ovelha perdida, 100 ovelhas, uma se perdeu. O que o Senhor fez? Guardou as 99 e foi atrás daquela uma. Se você tem 100 ovelhas e uma some, às vezes nem falta a gente dá. Mas você percebeu ali que o Senhor deu falta? Por quê? Ora, porque ele tinha contado, ele tinha contabilizado, ele era organizado. A Bíblia diz que o nosso Deus não cai um fio de cabelo da nossa cabeça, não for da vontade dele. Meu irmão, se os fios de cabelo da nossa cabeça estão no controle do Senhor, isso mostra organização. Ele sabe onde está tudo. Agora, se Deus tem o livro da vida, onde está escrito todos os nomes, você consegue imaginar? Deus, ele tem um caderninho dele lá, o smartphone da época, né? Ele marca. Você não acha que a sua cabeça é fantástica? Não é. Se Deus tem o livro da vida para não perder nada, por que nós não podemos ter um controle financeiro, um aplicativo no celular, um caderninho de finanças, uma agenda, para realmente saber quanto eu estou gastando de combustível, quanto eu estou gastando comendo fora, quanto eu estou gastando com luz? Esse mês vem mais, a gente precisa diminuir. O calor, põe o bichão no frio lá. Precisa tomar banho frio, banho quente nesse calor? Não precisa. Só que as pessoas não fazem isso. Agora, se Deus tem tudo anotado, imagina se Deus fosse relapso, igual muitos. Não tivesse o livro da vida. E esquecesse o seu nome. Você chega lá no céu. E o Senhor, a vida inteira fui resgatar. O senhor lembra, né? Senhor, cantei, preguei. Não, é maravilha. Judei de montão. Deus estava, como que é o seu nome? Hã? Laerte, L. Nossa, não tem, cara. Imagina a tristeza. Deus fala, eu estava cheio de coisa para fazer, Laerte, você me perdoa, mas não marquei. Ô Senhor, e agora? Agora fazer o quê? Elevador para baixo, 500 graus de puro fogo santo e poder. Só que não é fogo santo não, claro, né? Já era. Imagina se Deus fosse assim. E você precisamos aprender a ser organizados, a ter prioridades, a planejar as coisas. Porque talvez você pensa, pastor, eu sei o que eu preciso fazer. São várias coisas, mas dentre essas várias coisas você precisa planejar e ver o que é prioridade. Deus, ele tinha uma prioridade. Qual que era a prioridade de Deus? Era o homem. E o que ele fez então? Se a prioridade dele era o homem, ele trabalhou durante 5 dias para no 6º dia criar o homem. O que é prioridade na sua vida? É uma casa? Porque você mora de aluguel? Você precisa colocar prioridades. Qual que é a sua prioridade? É cortar juros? Você precisa ver quais juros são maiores. E então começar a diminuir aquilo ali. Você precisa aprender a se organizar, meu irmão, porque você não vai prosperar se você não for organizado. Você tem que ter objetivo. Você precisa colocar as coisas na ponta do lápis. Colocar, olha, isso aqui não me traz benefício algum e só dá gasto. Preciso cortar. Planejamento. Faça isso. Se você é casado, ou solteiro, não tem problema. Chega em casa e marca, o que eu preciso fazer. Agora, você imagina se Deus ele não tivesse prioridades. Se Deus não tivesse planejamento. A prioridade de Deus era o homem. Então, por conta disso, ele trabalhou 5 dias e no 6º fez o homem. Você imagina se Deus fosse relapso e não tivesse esse plano na cabeça. Eu quero fazer o homem, né? Mas fazer o homem primeiro. Primeira coisa, eu faço o homem. Como o homem viveria sem luz, no caos, sem comida? Não tinha nada arrumado. Deus organizou toda a casa em primeiro lugar. Muitos não avançam porque eles invertem essas prioridades.
Eles colocam um carro na frente de casa. Tem lógica? O cara tem um carro de 80 mil e morar de aluguel? Eu não consigo entender. Como assim? Você tem um carro de 50 pau e mora de aluguel. Inverteu as prioridades. Olha, eu durante os 10 anos que eu fui militar, eu vi muito isso daí. O soldado, ele ficava 1 ano como recruta e depois pegava engajamento, onde o salário dava uma aumentada. Primeira coisa que ele fazia era o quê? Vou tirar um dinheiro para estudar. Era nada. Moto e carro. E muitas vezes eu via lá o meu comandante, o cara capitão, o cara tinha um Fiat Uno. Daí o cara pegava engajamento, passava 2 semanas, o cara aparecia com um Golf. Eu não estou entendendo nada. Daí, como ele não tirava o tempo para estudar, um dinheiro para estudar, dava os 4 anos dele ganhando bem, o que acontecia? Ia mandado embora. E não tinha nem terminado de pagar o Golf. O que tinha que fazer? Vendo o Golf, quita a dívida e fica com a merreca que sobrou, se sobrou. As pessoas invertem essas prioridades, infelizmente é terrível. Moleques são assim. Eles preferem carrões a casas, em vez de investirem naquilo que realmente dá mais lucro, talvez a médio e longo prazo. Você precisa aprender a avaliar os seus gastos, as suas contas, o seu investimento. Semana passada eu conversava com uma irmã, e a irmã me dizendo: pastor, eu gasto tanto de escola com meus filhos. Eu falei: nossa, bastante. Mas eles estão produzindo de acordo com o seu gasto? Escola fraca. E que você está gastando tudo isso, está emburrecendo os meninos igual a escola pública. Diferente se fosse assim: pastor, cara, as crianças são um gênio. A escola ensina muito, mas não ensina. Mano, você está perdendo dinheiro. Muda de escola, ou põe em uma escola mais barata, ou põe na pública e pega firme com ele. Pega esse dinheiro, paga um professor particular 2 dias por semana. Eu tenho certeza que eles vão produzir muito mais. Então é isso que a gente precisa aprender a fazer com o irmão. Estava me aconselhando, né? Eu também pego aconselhamento com os irmãos. Pastor, seu carro só dá prejuízo. Falou com jeitinho, claro, né? Dá muito gasto, troca. Falei: puxa vida, é verdade. Se for juntar tudo que eu gastando nesse EcoSport aqui, cara, eu já tinha comprado outro. Falei: vou trocar. Então a gente precisa avaliar as nossas contas. Deus avaliou o que ele estava fazendo e viu o seguinte: é bom. Pode ver na criação, ele termina de criar algo e diz: viu Deus que era bom. Pare e avalie a sua vida financeira. Os seus gastos e seus investimentos são bons? Ou são gastos que só vão ter prejuízo mais para frente? Você precisa aprender a avaliar. Antes de comprar, pergunte: eu preciso? É necessidade? Ou é apenas desejo? Se for desejo, meu irmão, dá para aguentar. Quantas vezes eu estou andando aqui no centro, esse calorzão, primeira coisa na minha cabeça: coca gelada com limão e gelo. Ai, meu Deus. Fica até louco. Deu olho, falei: cara, 3,50 latinha? Não dá não. Ou entra lá no bar, um copo d'água para mim, toma um copo d'água e sai dali feliz para sempre. Aguento mais umas 2 horas sem pensar em coca. Se você não pode gastar, meu irmão, não gaste. Mas terceiro princípio: criatividade. Percebeu como que Deus é extremamente criativo na criação? Ele não fez uma fábrica de montagem tudo igualzinho. Não fez. Totalmente criativo. Olha, o primeiro dia eu faço isso, depois eu separo, depois eu crio aquilo outro, depois no final eu crio o homem. Diversidade. O que é criatividade aplicando na minha e na sua vida? É você pensar justamente quando os outros não pensam. É você não ser como o boi. O boi, ele vai onde o cara toca, a boiada vai, ele vai junto. O boi não pensa: ó, tá tocando para cá, vamos para lá. Não é assim que muitos fazem? Eles são igual boiada. Aonde está andando? É para esse lado que eu vou. Agora não, criatividade é você tentar ser diferente quando todos os outros são iguais. Tinha um irmão da nossa igreja, ele mudou para Minas, se eu não me engano. Cara, pensa num homem criativo. Ele era encarregado de uma oficina mecânica há 6 anos atrás, mais ou menos. Ganhava R$3.500. Há 6 anos atrás. É muito dinheiro, encarregado ainda. Só que ele me dizendo: pastor, não dá, tá difícil lá. Pô, às vezes eu chego em casa, tenho que socorrer caminhão lá em São Paulo, e um monte de coisa, e tirando a encheção de saco. Tá? E, cara, você vai largar R$3,500? E eu pensei, né, você é louco. Não, pastor, não dá. Só que um cara que nunca ficou parado. Daí o que ele falou? Vou tentar uma banquinha na feira. Em Aparecida. Foi lá, ficou 1 ano. E ele vendia roupa, passou um pouquinho, ele viu: cara,
eu posso ter mais lucro. De que jeito? Eu vou produzir roupa. O cara comprou a máquina de costurar. Cursinho no YouTube. Meu irmão, o YouTube, você acha tudo hoje. Cursinho no YouTube, tá o homem costurando, fazendo macacão. Para aumentar o lucro. Só que daí pegou, ficou um tempo lá, pastor, acho que não deu muito certo, não, vou fazer outra coisa. Abriu um outro negócio, não deu certo de novo. Pastor, vou fazer outro. Pessoas que não param. Daí um dia minha esposa deu uma brilhante ideia para ele. Por que você não vende ovo? Ovo? Ah, mas tem de monte. Olha, perto onde minha mãe mora lá, é difícil ver. Vai lá. Eu lembro até hoje, fazendo desenho, ó, vai segunda, quarta e sexta nesses bairros, no outro dia. Só que tem que ser constante para a pessoa saber. Terça-feira de manhã, o fulano do ovo está aqui. Ele começou. Eu lembro que eu gravei aqui no culto para ele. 30 ovos, 10 reais. Ovos direto da grande, com a minha voz. Tanto é que teve um dia, ele estava lá em Guaratinguetá. Uma mulher foi comprar ovo com ele e perguntou assim, esse pastor não é o pastor da rádio, não? Conheço essa voz. Aí, tá vendo que maravilha? Devia dar uma comissão para mim, né? Não deu. Mas não tem problema, não. Irmãos, pessoa persistente. Há 4 anos atrás, a última vez que eu falei com ele sobre salário, ele começou a vender ovo, começou a fluir, ele comprou um outro carro velhinho, colocou a esposa dele para vender, um para cá e o outro para lá. Há 4 anos atrás, ele estava falando para mim que ele estava tirando R$8.000 só de líquido. É líquido, né? Quando fala que é só lucro. Tirando o gasto do carro, óleo, combustível, R$8.000 por mês. Tem irmãos aqui na igreja que tem faculdade e não ganham 8 mil por mês. Ai, vender ovo dá vergonha, pastor. Vergonha é você ver os seus filhos pedindo presente e você não conseguir comprar. Você querer comer uma pizza e não poder, e ter que comprar de R$11, igual eu compro. É triste fazer o quê? Se disponha. Se disponha a trabalhar. Daí ele pensou, puxa, eu vou vender mel. Cara, fez um curso no Sebrae, comprou uma chácara, alugou uma chacarazinha velha lá, colocou galinha para botar ovo, para aumentar mais o lucro. Cara, começou a vender mel junto com o negócio, daí tá mudando lá para Minas, comprou um baita de um terreno. Abriu um negócio lá. Tudo com ovo. Você percebeu que muitas pessoas não têm criatividade, não pensam? Criatividade é isso. Ainda que tenha pessoas fazendo, seja persistente. Persistente. É assim que funciona. Agora imagina o seguinte, olha os nossos filhos, os nossos jovens, os nossos adolescentes aqui. Muitos aqui, o pai não tem condição de pagar a faculdade. Se ele quiser fazer, é claro, né? Não tem condição. Daí tá lá, o moleque às vezes com 15, 16, 17 anos, a menina com 20 anos, não sabe fazer nada. Não está trabalhando, não faz nada. Meu irmão, se seu pai e sua mãe não tem condição de pagar algo para você, com 12 anos você tem que trabalhar já e está tarde ainda. Trabalha. Se vira. Deve ficar esperando. Eu já falei para meu filho está com 14, eu falei, no máximo até 20, você some daqui. Vou ficar sustentando muito tempo, não. Você não vai trabalhar. Daí começou a trabalhar, eu falei para os irmãos, né? Falei, meu amigo lá, olha, coloca ele aqui 1 mês trabalhando de graça, se você gostar, você fica com ele. Faz 3 meses que está trabalhando. Quando ele começou a trabalhar, eu já cheguei com a conta de água e de luz. Falei, qual que você quer ajudar a pagar? Escolhe. Pai, de água é mais barato. Ótimo. É assim que funciona. Ele tem a porcentagem do salário dele, eu confisco. Ajudar em casa, é assim que funciona. Tem que aprender, tem que aprender. Só que as pessoas não estão dispostas a começar pequeno. Não estão dispostas a... Você já pensou, irmã? Faz bolo para vender, criatura. Bombom, trufa. Sai vendendo, dá para ganhar dinheiro. Ai, pastor, mas eu não gosto dessas coisas. Você gosta de assistir novela no Facebook pendurado o dia inteiro, você gosta. Trabalhar que é bom, nada. Preguiça. Deus, para ser criativo, Ele disse, haja luz. Você precisa agir para que as coisas comecem a fluir na sua vida. Peça emprego, meu irmão, vai lá, peça. Deixa eu trabalhar aqui, eu trabalho 2 semanas de graça. O máximo pode acontecer, eu ouvi um não. Eu às vezes peço essas coisas do meu pastor, ouço não, às vezes. Pastor, pode? Não. Mas acontece. O não é garantido. Tem disposição para começar. Tem disposição. Tem disposição para começar pequeno. Com Deus foi assim. A criação começou com o homem, depois com Eva. E olha quantos milhões de pessoas, bilhões de pessoas nós temos tirando das que morreram. Nós começou com 2, na verdade, com 1. O recomeço com Noé, depois do dilúvio, foi a mesma coisa. Apenas 8. Deus começou. É assim que funciona. Olha as empresas, meu irmão, grandes empresas hoje em dia, sabe onde começaram? Uma garagem. A Amazon, que é a empresa mais cara que existe hoje,
cara começou lá no fundinho da casa dele. A Apple, a Amazon, o Google, Microsoft, começaram no fundo de casa. E você está lá, mas será? Olha, se você não tentar, você nunca vai saber. Eu lia sobre Samuel Glenn, dono das Casas Bahia. Pensa numa história de desgraça que esse cara teve, que esse homem teve. Primeiro que ele acho que é judeu descendente polonês, ele veio dos campos de concentração da Alemanha. Terrível. Tinha tudo para ser uma pessoa amargurada. O que ele fez? Veio para o Brasil. Começou a trabalhar vendendo de porta em porta, sabe? Igual esse cara passa o carrinho, comprar coxa, não sei o quê. Daí ele começou a ver que tinha muitas pessoas do Nordeste que vinham aqui para o Sudeste para trabalhar. O que ele pensou? Cara, eu vou fazer cobertor barato para vender para esse povo aí. Esses peãozados precisam de cobertor. E começou a fazer. Hoje, se você vai comprar qualquer coisa, eu duvido que você não pesquise o preço nas Casas Bahia. Ainda que você não compre lá. Mas não entra na cabeça, quer pagar quanto? Entra na cabeça da gente. A última vez eu não lembro o que eu comprei, processador, alguma coisa assim. Cara, eu passei lá para perguntar o preço antes. Fui em outro lugar e voltei lá, está mais barato, vai ter que comprar aqui mesmo. Alguém começou de porta em porta, esteja disposto a começar. O Silvio Santos também conhece, né? Camelô. E hoje está lá, quem quer dinheiro, você está querendo, não quer ser camelô. Vai ser camelô, meu irmão, dá futuro. Quarto princípio, faça com excelência. Eu não estou dizendo seja um médico com excelência. Eu estou dizendo tudo que você fizer, faça com excelência. Vai fazer unha, tire a cutícula da melhor maneira possível. Vai pintar uma casa, mas seja o mais detalhista possível. Vai varrer uma rua, mas varra da melhor maneira possível. Não importa aquilo que você faça, aprenda a fazer com excelência. Faça bem feito. Meus filhos, umas frases que eles ouvem constantemente em casa faça bem feito para fazer uma vez só. Assim que funciona. Faça o melhor que você puder. Deus, cada item da criação, ele fazia, depois ele contemplava e dizia, viu Deus que era bom. Viu Deus que era bom. Você pode dizer isso a respeito das coisas que você faz? Do seu trabalho, você pode olhar para o seu trabalho e dizer, esse aqui é o meu melhor, eu fiz o que era bom. Ou você é daquele, vai dar aquela enroladinha, joga a sujeirinha para debaixo do tapete. Porque não adianta se você dar o dízimo, trabalho de forma porca, meu irmão. Você não glorifica a Deus e você não avança. 1 Timóteo 5,17, Paulo diz assim, devem ser considerados merecedores de dobrados honorários, traduzindo, né? Salário em dobro. Aqui ele está falando de pastor. Presbítero é a mesma função do pastor, mas é claro que se aplica em tudo. Mas olha o que ele diz. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Quem que deve ganhar bem? É aquele pastor que, de fato, se afadiga na palavra e no ensino. Cara, dá o sangue mesmo. Pois a Escritura declara, não amordaces o boi quando pisa o trigo, e ainda o trabalhador é digno do seu salário. Mas quem é digno de dobrar os honorários? Aquele que trabalha de verdade. E é claro, ele está falando em relação ao presbítero, ao pastor, mas isso se aplica em qualquer área da nossa vida. Você quer ganhar aumento? De que jeito, se você não for produtivo? Meu filho está lá 3 meses trabalhando, eu falei para ele, você não adianta pedir aumento, você tem que ser produtivo para você pedir aumento. Você está fazendo as mesmas coisas, vai dizer assim, já faz 3 meses, não quer aumentar não? Por quê? Não tem por que aumentar. Você está produzindo mais? Se produzir mais, você pode falar alguma coisa. Do contrário, produção, fazer com excelência, isso é de suma importância. Eu não sei se ainda tem, mas eu lembro quando eu morava em Guaratinguetá, tinha um senhorzinho que vendia pipoca lá, meu irmão era fila quilométrica, carrinho de pipoca dele. E tinham vários carrinhos. Por que as pessoas preferiam pegar a fila daquele pipoqueiro? Porque era boa. Faça bem feito, faça algo de qualidade. Pode ter certeza, um pipoqueiro bom ganha mais que um médico ruim. Consegue ganhar sim. Agora, a teologia da prosperidade verdadeira, segundo a Escritura, não é assim, ore para ser próspero que vão apagar a sua dívida no banco. Leve a toalhinha, não sei na onde, põe lá na porta do banco e o seu débito vai sumir. Não é essa.
Sabe qual é a verdadeira teologia da prosperidade? Acorde cedo, agradeça a Deus e trabalhe duro. E é claro, gaste menos do que você ganha. É assim que eu e você iremos prosperar financeiramente. Você não pode, meu irmão, fazer corpo mole. Cara, você tem uma coisa que me deixa louco da vida. Essas pessoas fazem as coisas de qualquer jeito. Fazerem corpo mole. Nós, como cristãos, não devemos fazer isso. Eu sei que dependendo do lugar, seja uma prefeitura, seja alguém concursado, a tendência é, se eu trabalhar muito, eu vou ganhar X. Se eu não trabalhar nada, eu ganho o mesmo X. A tendência normal é se acomodar. Não devemos fazer isso. Trabalhar, mas trabalhar bastante. Ser o melhor que você pode ser, meu irmão. É interessante que Deus diz assim, olha, viu Deus que era bom, mas Deus comparou com quem? Com o outro Criador? Não, só havia Ele. Ele fazia as suas coisas e comparado com Ele, Ele diz, o que eu fiz é bom. Eu não estou dizendo para você ficar se comparando com o fulano do lado, mas se compare com você mesmo. Termine de fazer algo, depois de um dia de serviço, diga, olha, esse meu dia foi produtivo, eu de fato eu fiz jus ao meu salário, eu apenas consegui ganhar dinheiro sem trabalhar. Isso não é bíblico, isso é terrível. Seja o melhor que você pode ser. É interessante que na parábola dos talentos, Deus não comparou o que ganhou 1 com o que ganhou 5. Ou o que deu 5 produziu mais 5 e você não produziu nada. Não foi essa a comparação. Qual foi a comparação? Foi com ele mesmo. Calma aí, eu dei para você, você escondeu. Você não produziu, você não trabalhou. Ele nem citou o outro. Ele disse, você não deu o melhor de você. Porque o que fez 5 conseguiu multiplicar para 10. O que ganhou 3 multiplicou para 6. Só que o outro não fez nada. Ele nem comparou com o outro. Ele diz, você não fez o seu melhor. E é claro, para encerrar, você precisa aprender todas essas coisas, mas também você precisa aprender a ser generoso. Isso faz parte. Deus, ele fez todas as coisas. E o que ele fez? Entregou a Adão. Qual foi o primeiro dia de trabalho de Adão? Folga. Maravilha, hein? Primeiro dia de trabalho dele. Senhor, o que tem para fazer? Descansa, vamos contemplar comigo o que eu fiz aqui. Maravilha, hein? Fez tudo e deu a Adão. Eu sei que a motivação com que nós somos generosos conta muito. Não adianta você querer ajudar o próximo, você querer contribuir simplesmente para você ser visto. Isso é errado. A força motora sua é errada. Mas a Bíblia diz que eu e você sim devemos ser generosos. E olha o exemplo da Escritura. O Senhor, ele nos dá a vida, depois ele nos dá a salvação mediante a morte de seu Filho, coisa impagável. Ele nos dá saúde, nos capacita a conseguir um emprego. Ele entra com tudo. E depois que nós conseguimos um emprego, o Senhor diz assim, olha, agora de tudo que você ganhar, 10% você retorne à igreja, à minha casa, para que haja mantimento na minha casa. E tem muitos que ainda não conseguem ser fiéis a Deus, porque não conseguem reparar tudo aquilo que Deus fez. Deus faz uma sociedade onde nós não entramos com nada, absolutamente nada. E mesmo assim, após Ele nos capacitar, o lucro, Ele pede a mínima parte. E às vezes nós somos tão mesquinhos, nós somos tão avarentos, que não conseguimos ser fiéis a Deus com 10% daquilo que nós ganhamos. Isso é ingratidão demais, essas coisas não glorificam a Deus. Pode ter certeza, nós não somos terroristas, como muitos dizem. Se você não der o dízimo aqui, você vai gastar com remédio. Já viu? Já vi gente falando assim. Se não der aqui, vai gastar no hospital. Isso é terrível. Isso é coisa de gente louca da cabeça. O que nós fazemos é expor a Escritura, mostrar a graça de Deus sobre todos, mostrar o quão Deus tem nos abençoado e mostrar a verdade bíblica de que a generosidade a contribuição também são mandamentos. Você não mata alguém por quê? Porque você vai ser preso? Também. Mas em primeiro lugar, por que você não mata alguém? Porque você lembra o que a Escritura diz, não matarás. É interessante que essa mesma Escritura que diz não matarás, também diz que nós devemos devolver os dízimos à casa do tesouro. Também diz que nós devemos contribuir. No Novo Testamento você vê diversas vezes as pessoas contribuindo muito mais do que os 10%. E sempre de forma, eles contribuem proporcional, eles contribuem de forma contínua. Você vê isso em todo o Novo Testamento. Porque o dinheiro ele é mais ou menos assim.
O dinheiro é igual adubo. Se você acumula, fede. Mas se você espalha, ele fertiliza. Abençoa outras coisas também. Portanto, se você quer de fato ter uma vida financeira abençoada, você precisa, meu irmão, saber que não é mágica, não é da noite para o dia. Você precisa seguir esses princípios em relação à criação, que eu falei hoje, os que eu preguei a semana passada. Mas você precisa também aprender a ser fiel a Deus. Eu sei que a princípio parece que 10% é perda, não é? Não é. É fidelidade é recompensada. Pode ter certeza. Eu não estou dizendo que você não vai para o céu se você não for fiel. Não, de forma alguma. Mas aqueles que têm o céu, eles não são governados pelo dinheiro. Eu converso com vários irmãos, é impressionante. Quando você entende o princípio, você já nem conta que aquele salário, se o cara ganha 2.000, ele não fala que ele ganha 2.000. Ele diz, meu salário é 1.800. Por quê? Porque 200 não é meu. Não é meu. Ele aprende a viver com aquilo ali. E se você seguir esses princípios e for fiel a Deus, pode ter certeza, assim como o caos foi transformado num paraíso, assim a minha e a sua vida financeira